Dois aspectos nós encontramos nessa direita em ascensão no Brasil, em particular essa direita liberal conservadora. Uma é a admiração irrefletida pelos Estados Unidos, como se os Estados Unidos fosse um modelo para o Brasil, como se o Brasil tivesse a necessidade de se americanizar para ser realmente um país decente. E claro, se a gente tem que aderir tudo aquilo que é americano, ou então essa idolatria propriamente dita, nós temos que abandonar lenta e gradualmente as nossas raízes ibéricas e também as nossas raízes católicas. É uma coisa que não deixa de ser curiosa, né? Porque pelo menos se convenciona chamar a direita como algo conservador. E nós percebemos que a direita brasileira pode ser qualquer coisa, menos conservadora, se entendermos essa palavra, porque essa palavra conservador já é uma palavra viciada também, se entendermos algo que tenha que se conservar no Brasil. Ou seja, quer dizer, se por um lado você tem esse aspecto idolátrico de um país com uma cultura totalmente diferente, com uma cultura inclusive secular, por outro lado, essa direita brasileira, além de ela ser liberal, ela é protestantizada. Ou seja, ela não gosta da Igreja Católica. Ela não gosta do cristianismo que foi fundado no Brasil, né? Que foi estabelecido através da fé católica. Pelo contrário, eles pregam que o Brasil tem que se protestantizar, não pelo fato de se preocupar com a salvação das almas, mas justamente por duas coisas. Primeiro, você introduzir uma ética do trabalho, como se a finalidade da sociedade fosse trabalhar, buscar prosperidade e encher o cu de dinheiro. Basicamente é isso. Se você pegar um liberal desse que gosta dos Estados Unidos, que ama os americanos, que gosta inclusive da cultura protestante, ele não vê a questão da religiosidade como um elemento de salvação das almas, ou como um elemento ético e moral verdadeiramente autêntico, mas sim dentro de resultados economicistas. Em outras palavras, essa direita, além de ela ser protestantizada, mas ela é protestante, por assim dizer, não pelo fato de amar a religiosidade, mas pelo fato de odiá-la. Porque o protestantismo significará naturalmente a marginalização da fé religiosa colocada no recinto privado ou na esfera privada, como acontece nos Estados Unidos. E o outro caso, né? Ou seja, a religiosidade ela não é necessariamente um elemento formador de um imperativo ético transcendente, mas sim uma inoculação de hábitos e costumes dentro de uma disciplina do trabalho para ser mais adequável ao capitalismo. Então quer dizer, que direita de merda, né, essa, né? Que não sabe preservar nada do que tem de bom nesse Brasil, e inclusive nós podemos dizer, a fé católica no Brasil é uma coisa importante, é uma questão importante e nevrálgica na formação da cultura do país, dos valores, do folclore, do imaginário do país, inclusive da nossa forma de encarar certas questões no âmbito da família, no âmbito da religiosidade, etc. Quer dizer, isso aí tem que ser jogado na lata do lixo em nome dos cálculos econômicos, em nome dos fins econômicos. E vejam, claro, você tem que estabelecer ética protestante justamente porque as pessoas têm que ficar obcecadas por trabalho. Mesmo que signifique esquecer a família, esquecer os amigos, etc. Como se fôssemos engrenagens do grande sistema capitalista. Como se o capitalismo não tivesse nortes morais, senão o direcionamento desses resultados. Por outro lado, nós temos a idolatria do Estado de Israel. Tem alguns segmentos protestantes aí que colocam Israel lá em cima, no alto. E aí a gente se pergunta, o que isso tem a ver com o brasileiro em geral? Qual é a relação de Israel com o Brasil? A relação é basicamente nula, é nenhuma. Primeiro porque o Israel é um Estado judeu, ou seja, é um Estado cujas origens religiosas são distintas das nossas. Segundo ponto, o Estado judaico é um Estado laico, né? É um Estado laicista. E terceiro ponto, ao que parece, esses protestantes ignorantes desconhecem o fato de que o Estado de Israel foi fundado pela União Soviética. Na verdade, o Estado de Israel nasceu na mão de judeus comunistas e ateus. E aí eu pergunto, qual é a relação teológica, filosófica, bíblica, política, etc., para que a gente comece a ficar levantando bandeirinha com a estrela de Davi, uma vez que Israel não tem nada a ver com a gente, são problemas que são completamente alheios nossos e que, no meu entender, embora eu não tenha nada contra o Estado de Israel, me parece uma coisa completamente descabida, de idolatria e de estupidez. Ou seja, o Brasil, ele quer ser, pelo menos não o Brasil, mas pelo menos essa classe política, ela quer que o Brasil não seja Brasil. E vejam, da mesma forma que eles fazem comparações entre os Estados Unidos
e o Brasil, sempre se tenta desmerecer nossas origens tradicionais luso-católico-ibéricas e hispânicas. Ou seja, quer dizer, o fato de sermos colonizados por portugueses, né, colonizados dentro da Península Ibérica, isso significa que foi um mal em si, porque segundo a lógica doentia dessa direita brasileira, nós deveríamos ter sido colonizados por protestantes puritanos ingleses. Resta saber se também a gente deveria massacrar os índios, se a gente deveria criar uma sociedade segregada racialmente, coisa que não houve justamente por causa de nossa cultura católica. A nossa cultura é mestiça, a nossa sociedade é mestiça por causa do viés católico português. Justamente por isso. Nós não temos conflitos raciais sérios, nós não temos conflitos étnicos justamente por causa da nossa cultura católica e portuguesa. E eu digo portuguesa porque o português é um povo aglutinador, é um povo empreendedor de fato, um povo guerreiro, e é um povo também que soube assimilar muitas coisas de outros povos. É um povo muito flexível em muitos aspectos, tanto os portugueses como os espanhóis. E em particular a própria fé católica, de fato, ela destrói esses conceitos e essas barreiras relacionadas à raça e à etnia e à cultura, uma vez que essa cultura aglutina vários povos ao mesmo tempo. Bem diferente da ética calvinista, que além de ser uma concepção religiosa individualista, uma vez que você tem apenas os salvos e os perdidos da vida, né? A concepção calvinista é uma concepção excluidora, é uma concepção segregacionista por natureza. Daí nós podemos explicar por que houve aquela sociedade racista que é a sociedade norte-americana. Por outro lado, nós temos que pensar que uma nação não tem como finalidade apenas a prosperidade econômica. A prosperidade econômica ela é necessária, contudo, a busca que uma sociedade tem que ter são de dois aspectos. Primeiro, a busca do bem comum e dos princípios da justiça, e a busca da salvação. Essa é a preocupação católica essencial numa sociedade. E isso, de certa forma, com todos os defeitos que os brasileiros têm, com todos os defeitos de sua educação católica que os brasileiros têm, é um povo que valoriza a família, é um povo que tem laços muito fortes de solidariedade, muito mais envolventes do que o próprio Estado, né? O brasileiro ele tem uma certa ojeriza pela burocracia. E muitas vezes o pessoal acha que o brasileiro gosta do Estado. Não, não é que ele gosta do Estado, ele gosta da autoridade, é diferente. O brasileiro ele valoriza a autoridade moral forte, né? Justamente por causa do nosso caráter muito familiarista, muito familiar das relações interpessoais, coisa que hoje não existe nos Estados Unidos, coisa que não existe nos países protestantes, onde a burocracia estatal liberal, antes era a burocracia do rei, depois a burocracia estatal liberal, se sobrepôs a essas relações interpessoais e acabou se consolidando uma burocracia impessoal. Então quer dizer, a direita brasileira odeia o Brasil. A direita brasileira tem essas idolatrias estúpidas que não tem nada a ver com a nossa cultura nem com a nossa formação. E o que é mais assustador, o brasileiro não é representado por essa direita. Porque muito do que nós convencionamos chamar direita, na verdade, foi apenas um antipetismo para promover o liberalismo. E o brasileiro não é liberal. O brasileiro, no âmbito dos costumes, no âmbito da cultura, ele tem ainda uma formação católica muito forte. Ainda que esse clero católico seja relapso, ainda que infelizmente o catolicismo tenha sido enfraquecido no Brasil, nós percebemos que são os atributos dessa identidade, a identidade ibérica, a identidade católica, a riqueza que nós herdamos da Península Ibérica e em particular do Mediterrâneo, conjugado com alguns pontos positivos da cultura africana, da cultura indígena. Esses elementos, de fato, são o Brasil real. É o Brasil real que tanto a direita quanto a esquerda não gostam. Porque eles querem que nós sejamos outra coisa. E se eles querem que nós sejamos outra coisa, é porque justamente eles não aceitam aquilo que nós somos. O Brasil protestante, o Brasil liberal, o Brasil laico, é um anti-Brasil. Não é o Brasil real. É uma coisa fake. Tão fake que no final da história vai desarraigar o brasileiro, desculturalizar o brasileiro e transformá-lo numa espécie de refém do secularismo, como refém do quê? Da indústria cultural e de todas essas bostas que hoje em dia existem nos países desenvolvidos. Em suma, quer ser brasileiro e defender o Brasil? Estude as raízes do Brasil, defenda as raízes do Brasil.
e defende as raízes civilizacionais que o Brasil herdou, que é a raiz do que? A raiz mediterrânea ibérica. É isso que o Brasil é. O Brasil tem esse patrimônio. Nós, brasileiros, nós temos uma herança cultural cristã muito mais próxima das origens da civilização europeia e muito mais próxima das origens da civilização cristã do que aqueles hereges do norte da Europa e dos Estados Unidos que romperam com essa tradição por volta de 1517. Então isso é bem claro, é bem cristalino. Nós temos que resgatar uma classe política, um grupo político que defenda o Brasil como ele é. E não esses artificialismos de querer transformar o Brasil numa cópia falsificada, numa cópia pirata dos Estados Unidos, uma cópia pirata de Israel, quando na verdade nós estamos envolvidos em brigas ou envolvendo em conceitos e valores que são completamente estranhos ou que realmente não coadunam com aquilo que nos formou enquanto